Bom dia, saudamos todos os presentes. Em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos fazer o nosso culto do sábado. Comecemos. Oremos. O nosso auxílio venha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz nos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos ouvir a palavra de louvor. Depois dessa palavra entoaremos o hino número 15 em português. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o nosso seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Amém. Amém. Vamos de pé entoarmos o hino número 15, primeira e segunda estrofe em português. Tu, Senhor, estás conosco, Deus o abençoarás, em teu nome reunidos, tu no nosso meio estás. Vem, ó, vem abençoar-nos, vem nos vivificar, dá-nos uma rica bênção, vem nossa alma refrescar. Nós pedimos em teu nome, tua paz e o teu poder, mas da tua grande graça desejamos receber. Vem, ó, vem abençoar-nos, vem nos vivificar, dá-nos uma rica bênção, vem nossa alma refrescar. Oremos. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, o nosso Criador e o nosso Protetor, te bendizemos nesta rica manhã do sábado santificado, o sábado que é dia de descanso. Te agradecemos por tudo de bom que tem feito para nós, principalmente nesta área de Mafambice, onde as pessoas estão, de fato, aparentemente desamparadas, porque não têm meios suficientes para se defender. Mas o Senhor está presente com todos os apoios que são necessários e são disponíveis. Pai, nós oramos por nosso país, oramos pela nossa igreja, oramos pelo coronavírus, para que de fato seja vencido pelo teu poder. Estenda a tua mão direita para sarar todos aqueles que são infectados, para que de fato volte a te glorificar. Pedimos que desde já até o fim do nosso trabalho, o Senhor nos abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos sentar. Agora ouçamos o mandamento de Deus. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, estabelecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se integraram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Despojeis do velho homem que se corrompe pelos desejos enganosos e vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém. Amém. Mais uma vez, oremos. Mais uma vez, Pai, nós reconhecemos a nossa fraqueza de não conseguirmos conservar o Teu mandamento. A cada dia que passa, nos desviamos
consciente e inconscientemente, porque somos influenciados pelo diabo, pelas más coisas, pelos maus espíritos. Mas neste momento estamos aqui aceitando nossas culpas e pedindo perdão. Perdoa-nos, Senhor, e tornai-nos vossos filhos, para que possamos continuar andando na Tua palavra. Pedimos isto na esperança de receber o reforço do Espírito Santo de hoje e para sempre. Amém. Agora ouçamos a palavra de graça do Senhor. O Senhor nos ama, o Senhor sempre providencia a palavra de salvação. Irmãos, amemo-nos porque o amor provém de Deus. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém. Amém. Neste momento vamos entoar uma estrofe do hino 16 em português, e para começar, para entrarmos na nossa palavra de hoje. Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem, descobre as nossas almas, Cristo Salvador. Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, hombre o teu amor. Mais uma vez, saúdo a congregação, saúdo a todos os crentes, membros desta igreja, principalmente os da paróquia de Mafambice, onde estamos hoje a trabalhar, a fazer este serviço de oração. A nossa mensagem de hoje está no livro de São Mateus 17. São Mateus 17. Vamos começar do versículo 1 até o versículo 8. Versículo 1 a 8, Mateus 17. Diz a palavra: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma voz, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em que me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes
e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E, erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Palavra do Senhor. A nossa mensagem de hoje, que acabamos de ler em Mateus 17, tem como tema: levantai-vos e não tenhais medo. Mateus, o chamado Levi, era um judeu que trabalhava como cobrador de impostos por conta do reino de Capernaum. Naqueles tempos, toda pessoa que trabalhava no governo era mal visto e era chamado um cobrador ou um opressor. O serviço de cobrador de impostos era mal dito pelos judeus. E pior ainda, se um judeu aceitasse servir de cobrador de impostos para os romanos. Os cobradores de impostos eram sempre mal vistos e maltratados pelo povo em qualquer sítio por onde passassem. Não porque de fato cobrar imposto era mal, mas que alguns, em vez de cobrar o imposto real, acrescentavam outro valor e assim o povo sentia-se explorado. O serviço de cobrador de impostos era maldito por judeus. Os fariseus e os saduceus, embora não tivessem boas relações entre eles, juntaram-se para acusar Jesus Cristo, dizendo que ele convivia e comia com os gentios, com os cobradores de impostos. Mas Jesus não desprezou os pecadores e os cobradores, nem outros grupos também chamados de pecadores. É destes pecadores desprezados onde Jesus chamou Mateus, e este recebeu o chamamento com agrado e tornou-se um comprometido com a causa da salvação da humanidade. Jesus queria ensinar aos fariseus e aos saduceus que o passado de um pecador jamais tem importância quando ele se converte e se torna o servo de Deus, porque todos os seus pecados anteriores são perdoados e esquecidos. Hoje, é Mateus, o evangelista, que demonstra a concretização da chegada de Messias na pessoa de Jesus Cristo. Neste texto que lemos, Mateus quer mostrar o segredo do reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo para certificar que, na verdade, Jesus é o próprio Messias que os judeus ainda esperavam. E este é o ungido de Deus, que se tornou homem e habitou entre a humanidade. Levantai-vos e não tenhais medo. Durante o tempo em que Jesus Cristo desenvolveu o seu ministério, percebeu que tanto os judeus como os próprios discípulos não tinham a fé profunda sobre a pessoa de Jesus Cristo em relação ao reino de Deus. Assim, ele levou consigo 3 dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago, e foi com eles ao monte. De lá, os discípulos puderam ver e crer que, na verdade, Jesus era o Messias devido à sua transfiguração. Mateus diz que o seu rosto resplandeceu como o sol e os seus vestidos tornaram-se brancos como a luz. Viram Moisés e Elias. Estas duas figuras são alicerce da fé dos israelitas. Moisés, sabemos muito bem, foi o libertador do povo de Israel das mãos do faraó no Egito. E Elias foi o chefe dos profetas. Pedro não entende tudo isso e ele preferiu construir 3 casinhas em cima da montanha e fez essa proposta a Jesus. Deus não gostou dessa ideia de Pedro
e reagiu logo de imediato, mostrando que o reino de Deus está em Cristo. Os discípulos, ouvindo a voz dos seus, caíram de bruços, caíram de rostos para baixo, ou caíram de barrigas. Levantai-vos. A transfiguração ocorre em cima da montanha. Podemos ver que sempre quando Jesus queria fazer algo de importante, subia ao monte. Em cima da montanha, Jesus foi tentado pelo diabo para mostrar o seu poder e vencer o diabo. Na montanha, Jesus deu de comer à multidão. Encontrou com seus discípulos para dar-lhes as últimas recomendações, enviando-lhes a evangelizarem todo o mundo. No Antigo Testamento, foi Moisés que subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, para dá-los aos israelitas. As manifestações espantosas perante a visitação de Deus tinham vários propósitos. Primeiro, queriam demonstrar a santidade, poder e transcendência de Deus. Segundo, queria inspirar a fé em Deus e firmar a autoridade do seu servo Moisés. Queria comunicar o temor de Deus no coração das pessoas para que não continuassem a pecar. E também queria consciencializar fortemente o povo de que a desobediência deliberada a Deus resultará em julgamento e morte. Jesus é o segundo Moisés, que apresenta o reino de Deus a toda a humanidade, representada pelos 3 discípulos, de modo que quem vê Jesus Cristo vê Deus na forma humana. Por intermédio de Jesus, o Cristo, a mensagem de Deus veio à terra. Os homens, se quiserem aprender alguma coisa sobre a vontade de Deus para com eles, são forçados, são recomendados a prestar atenção à personalidade de Jesus. A aprovação de Deus habita nele. Sua pessoa constitui a mensagem distinta de Deus. Os discípulos alimentavam algumas ideias equivocadas sobre o caráter do ministério de Jesus. Alguns pensavam que ainda obteriam altas posições no reino literário. Nós vimos a mãe de Tiago foi ter com Jesus para que ele colocasse seus filhos, um à direita, o outro à esquerda. Essa era um pensamento errado, um pensamento que tinham como consequência de crer em Jesus Cristo para se beneficiar. Deus age dizendo que era necessário que prestassem maior atenção a ele. Por isso, Moisés e Elias retiraram-se. Esta visão demonstra que a mensagem do Velho Testamento, a mensagem do poder, a mensagem do judaísmo, em geral, já tinha sido cumprido na pessoa de Jesus Cristo. O Messias esperado pelos judeus é o Jesus Cristo. Os discípulos não precisam de erguer tabernáculos terrestres para abrigar a presença de Moisés e Elias. Deus manifestou a sua própria presença sem precisar de qualquer edifício material e demonstrou que a sua mensagem estava presente entre os homens na pessoa do Filho, que é de Jesus Cristo. Levantai-vos e não temais. Este é o tema que temos esta manhã, precisamente nestes dias de quarentena de Covid-19. Nós cristãos, fomos chamados para vivermos o reino de Deus nesta terra. Ao aceitarmos Cristo, fomos transformados na sua glória. Ouvimos a chamada de Deus e vimos o sinal do reino, mas continuamos ainda caídos de bruços. Jesus não quer ver pastores caídos de bruços. Não quer ver crentes caídos de bruços. Jesus não quer ver igrejas caídas de bruços.
Jesus não quer ver pastores ou crentes como Pedro, que sempre quando vêem coisas boas, querem ficar lá e esquecem que devem regressar onde está o povo para lhe servir. Mas, ao contrário, querem construir casinhas na montanha. Deus gosta de pessoas que quando veem coisas boas, correm para anunciar aos outros. Quando são salvos, procuram salvar aos outros. Nós temos pessoas que saíram das aldeias para as cidades e alguns estudaram e nunca mais quiseram voltar para aquela aldeia para incentivar as pessoas, as outras crianças a estudar. Ficaram lá nos prédios, não voltam para as suas casas, não visitam os seus pais, não visitam as suas mães. Alguns deles também nem querem que vão ao encontro deles, porque já têm coisas novas. Mas Deus quer que aqueles que conseguirem ver coisa boa, coisa nova, voltem para onde está o povo e falem com o povo, incitam o povo a ver eles como exemplo e trabalham para desenvolver a sua aldeia. Durante este tempo de emergência, há muitas contradições de ideias sobre o futuro da sociedade. Há muitas histórias. Algumas pessoas querem que isto continue assim, porque ficam em casa e no fim do mês apenas vão receber os salários. Outros preferem que continue assim, na emergência, porque gostam de ver pessoas a sofrer, sem nada para comer, sem negócio e sem dinheiro. Mas também há pessoas desobedientes que não querem seguir as orientações do Ministério de Saúde, não querem usar máscaras, não querem lavar as mãos, não querem usar todos os cuidados recomendados, porque eles acham que a coronavírus é uma anedota, mas não, essa aí também Deus não gosta das pessoas que desobedecem uma orientação dada pelas autoridades. Romanos 13 diz: toda autoridade, de fato, geralmente foi instalada por Deus. Portanto, quando há uma orientação para nós seguirmos para o nosso bem, devemos obedecer. Precisamos de levar isto a sério, vendo a situação do mundo de hoje. Não podemos permanecer com ideias do passado. Não podemos ver apenas aquilo que nos serve como indivíduos. Não podemos continuar a ver a igreja na ótica do passado. Devemos ver e pensar o que devemos fazer hoje perante aos novos fenômenos que surgem. Vermos e erguermos o rosto para a frente, para desenvolvermos a evangelização. Temos que começar na família. E para transformarmos o mundo, é preciso que tenhamos o amor entre nós. O amor de Cristo. O amor que Cristo dá. É um amor que dá a limpidez de um olhar necessário para conhecer o outro semelhante e perceber o seu sofrimento, ao mesmo tempo procurar ajudá-lo na medida do possível. Não se trata apenas de conhecer a doutrina da igreja, mas sim conhecer a disposição do ânimo da sociedade. A situação que temos hoje deve servir de ponto de partida da montanha para diferentes famílias e educá-las sobre novo comportamento, novos cuidados, mas com o mesmo amor de Cristo, para que todos sejam com a mesma missão e com os mesmos objetivos e a mesma linguagem que fortifica a nossa fé em Deus. O que é que nós, como crentes cristãos, precisamos de ver? Precisamos de ver a presença da glória de Deus em cada família. Estamos a passar mal na vida cotidiana, sim, mas devemos ver a presença da glória de Deus no nosso ser, na nossa vida. Os negócios estão parados, sim, mas vejam a presença da glória de Deus em cada dia que passamos. Irmãos, irmãs, precisamos de fato reconhecer que a glória de Deus está no nosso meio. Se compararmos o que estamos vendo, o que está acontecendo na África
e no nosso país, em Moçambique, que até agora não temos vítimas, esse é o poder da glória de Deus. Comparando isso com o que aconteceu em outros continentes, então nós podemos dizer que a glória de Deus está presente e Deus está nos protegendo. Vamos intensificar a oração para que Deus nos ouça e escapamos desta ameaça de pandemia de coronavírus. Igreja, estamos a viver num momento difícil, mas não devemos permanecer caídos de bruços. Levantemos e agimos. Não basta levantar-se e nem basta olhar, é preciso agir. A presença da glória de Deus separa o bem do mal e leva o homem de Deus a agir. A Igreja de Cristo Unida em Moçambique, juntamente com o Tia Fande, vai, a partir da próxima semana, andar nas famílias que forem contempladas para fazer a educação sobre a prevenção de coronavírus. E esperamos que Deus vai ajudar os membros que forem escolhidos para essa missão em Tica, Buzi, Guaraguara, Nharongue, Nova Sofala, Caia e Xibabava, Muxungu. Isto é o levantar da igreja. A igreja deve ir ao encontro do povo para, de fato, mostrar de perto e explicar de perto e chamar a atenção de perto para que o povo se previna do desastre de coronavírus. Esperamos que esta mensagem que nos manda esta manhã a levantar, que a cada um cristão onde estiver, levanta e canta. Onde estiver, levanta e ora, ou ajoelha e ora. Onde estiver, fale de coronavírus. Onde estiver, fale da prevenção e da força de Deus que está no nosso meio e da glória de Deus que está no nosso meio, que nos protege. Que Deus nos abençoe e faça com que possamos viver a glória de Deus e agimos em todo sítio onde estivermos como cristãos que viram a glória de Deus na montanha e que devemos descer com essa glória, espalhando-a para todos os nossos irmãos e de hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Vamos pedir o nosso ancião para fazer uma oração, mesmo estudado. Daqui mari tuda kumtendai mangonanian tusbonga nyasha nerudu nesimbara ni guru maita na kwanza kututunga milila kititi wetirikano isura nyamasi sabado tuchizwa au maziedu au anotiwa ngisa anutiti ngatimukei tishande kunyangu matendari momikamuno asinga timukei kutitishande tichacha vano mulangarijo kuti ngatipinde ndimona asinga timukei tishande kutitiwangiswe ndiona mazoea mamuwangisi Kristo Fese izvi zvatakumbira zvotasiya mangwanani ano zvinovisa pamberi penyu kugonda sitereni makafa mukamuka mbirana kare. Amen. Vamos terminar o nosso culto cantando o hino 13. Preciso de Jesus. Precisamos de Jesus para nos ajudar, para nos proteger. Podemos pôr-nos de pé e para fechar terminamos o nosso culto. Preciso de Jesus, de ti, meu Salvador. Somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, preciso, de ti preciso sempre. Oh, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Preciso de Jesus, do sol dos altos céus. Oh, guarda-me, Senhor, meu Salvador e Deus. De ti, Senhor, preciso, de ti preciso sempre. Oh, dá-me a tua bênção.
aspiro a ti. Oremos, meu Deus. Deus Pai, mais uma vez, queremos te agradecer pela oportunidade que tivemos de ouvir a tua palavra. Pedimos que esta palavra se replica para todos aqueles que vão escutando, para aqueles todos que vão vendo em vários sistemas de informação, comunicação, para que possamos, de fato, levantarmos-nos e fazermos algo. Levantarmos e agirmos, mesmo dentro da dificuldade que nós temos de quarentena, da situação de emergência. O Senhor nos protege, o Senhor nos encoraja para que levantemos e agimos, ajudando nossos próximos. Esperamos que a paróquia de Mafambice e toda a igreja em geral tenha este levantamento para a frente, não ficar de fato de mãos cruzadas. Cada momento devemos estudar o que podemos fazer para continuarmos a preservar a nossa fé em Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador eterno. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo seja convosco e convosco permanece para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado.